Conhecer um pouco mais dos costumes da época, como se divertiam, como passavam as horas vagas. Tudo isso quem nos conta é a Dona Maria da Conceição Almeida Viana. Maria Conceição Almeida Viana passou toda a sua juventude aqui em Conceição Aparecida. Foi agente do Correio durante 30 anos. Hoje, Dona Conceição está com 76 anos. Nós estamos fazendo essa reportagem aqui, com Dona Conceição na cama, devido a um acidente doméstico. Senhora, como eram os divertimentos na época? As tardes de domingo, os finais de semana, como que eram os divertimentos? Não tinha divertimento, né? Não tinha, só sair de tarde, passeava com as colegas, né? Ia nas casas dos vizinhos? Ia nas casas dos vizinhos, das minhas colegas, tinha muita amiga, né? E domingo nós íamos assistir futebol. Todas iam no campo? Todo dia no campo nós assistíamos. Nós tínhamos, fazia parte nos partidos, né? Como eram os bailes antigamente? Os bailes eram ótimos. Era ótimo. Dançava com sanfona, com orquestra. Naquele tempo aqui tinha orquestra muito boa. Como que era formada a orquestra? Bandolim, violão, violino. A senhora consegue se lembrar dos músicos? Não consigo todos, não. Mais algum? Cícero era o maestro. Sebastião tocava violão. E tinha mais dois rapazes que tocavam violão, que eu esqueci o nome dele. Conceição, e esses bailes eram realizados na onde? Em casa de família. Na própria casa de família? Casa de família. E também no cinema, né? No prédio do cinema. Era bem animado esses bailes? Era muito animado. Muito animado. O que a senhora me fala a respeito do teatro? Fiquei sabendo também que em Conceição existia teatro antigamente. Tinha teatro. Nós ensaiávamos drama, comédia. A senhora chegou a trabalhar no teatro? Cheguei a trabalhar em drama, trabalhei em comédia. E a senhora lembra de algumas peças da comédia, assim? Ou mesmo drama? Algumas, não lembro de todas, não. Fala o nome de alguma. Carteira Fatal foi uma. E Gaspar do Serralheiro, outra. E Milagre da Aparecida. E tudo isso com artista aqui de Conceição? Todo artista daqui. A senhora se lembra de alguns companheiros da senhora? Lembro. Homério Luz, Assunção Luz. Tinha mais, o Arnaldo, o João Lopes. Como era o cinema na época? O cinema era mudo. Cinema mudo? Mudo. Tocava o instrumento na hora de funcionar o filme, então tocava a música. Devido ao cinema ser mudo, na hora que estava passando a fita do cinema, animava o pessoal que estava lá com música? Com música. E quem que eram os músicos? Tinha uma porção, tinha Pantalhão, tinha a Dolores, que é a Nica, irmã da Zenóbia. Tinha o Sebastião, que tocava violão, né? O Valdemar, Dona Bernardina. E a senhora? Eu também tocava bandolim, mas eu era aprendiz, eu não tocava muito, não. Mas tocava bandolim? Tocava bandolim. Chegou a tocar muitas vezes? Muitas vezes. E o cinema? Via muita gente? Muita gente. Era separado, tinha divisão de homem e de mulher. Tinha essa divisão? Tinha divisão. Se fosse de casal, não entrava? Casava, entrava. Mas separava? Separava. Dona Conceição, e o carnaval? Como que era o carnaval? O carnaval era muito animado. Tinha muita fantasia, né? Muita fantasiada. Carnaval de rua. Carnaval de rua tinha? Tinha carnaval de rua. E com orquestra? Com orquestra. E fantasiava aqueles carros de boi. Os carros de boi? Tudo fantasiado, né? Interessante, sim. Era animado.
Lança-perfume. Lança-perfume, serpentina, confete. O lança-perfume na época não era proibido, né? Não, não era proibido. Mas também não fazia efeito nenhum. Fazia? Fazia? Fazia efeito. Deixava todo? Eu estava meio tontinho. Rádio Clube de Conceição da Aparecida. Vamos ver como surgiu a ideia de se formar uma rádio. Quais as pessoas que contribuíram para a realização deste sonho e também o porquê de seu fechamento. Enfim, toda a saudade comentada pelos próprios locutores. A Rádio Clube de Conceição Aparecida. E para isso estamos aqui com Luiz Vec e o Wilson, pessoas que participaram ativamente dos trabalhos da rádio. Luiz Vec, gostaria que o senhor nos falasse a respeito de como surgiu a ideia da fundação da rádio aqui em Conceição. O Adenilson, esse sonho de formar uma rádio, fundar uma rádio aqui em Conceição da Aparecida é uma coisa muito antiga, sabe? E então, desde o tempo que eu tinha o bar ali, que hoje é o bar do Bastião Aragão aqui da esquina, Aragão. certo? Então o Heraldo naquela época frequentava o bar e então toda noite naquele bate-papo pensava em formar uma rádio. Até que um dia ele chegou com um transmissor feito numa caixa de margarina, uma coisa inacreditável, né? Mas é verdade. Eu tenho esse transmissor, é pena que eu não tenho aqui no momento para mostrar para a turma. E então, esse transmissor a gente fazia a cobertura aqui no porteirão, todinho. E daí o Heraldo, com aquele esforço, com aquela vontade, e a gente dando uma mão para ele, pegando um pedaço de rádio daqui, né, Wilson? É verdade, Luiz. Mais um pedaço de lá, até que fez o primeiro transmissor. Aí, em 1970, ela entrou no ar. E depois foi melhorando. E como era a audiência dessa rádio? O Wilson, a audiência era excelente. Excelente audiência, tanto é que foi o motivo do seu fechamento, coisa que nós vamos falar mais na frente. O dedo duro. Mas a audiência da rádio era muito boa, tanto é que chegamos a receber carta aqui de Muzambinho, Ilicínia, Carmo, era demais. Uma audiência e uma programação excelente, viu? E os lucros? Como eram os lucros dessa rádio? Lucro, tinha os patrocinadores aqui, mas que cooperava, aquele era a título mesmo de pagar a força. O mais era para despesa. O Wilson José aqui, trabalhando como locutor, não recebia quase que nada, Wilson. Pois é, antes o trabalho da gente na rádio, Denilson, era mais simbólico, é mais em forma de cooperar com a rádio, certa cooperação, inclusive a finalidade de todo mundo era isso, Então, né? E assim o Wilson... Então, o Wilson tinha o seu programa dele popular, de música popular, eu tinha o meu programa de música sertaneja, o Tunico também participava, o Eduardo Peixoto, uma pessoa que não pode ser esquecida, e o chefão da turma, que foi o Heraldo, o saudoso Heraldo, né? Tinha, por exemplo, o meu programa, o Parada Sertaneja, modéstia à parte, né, Wilson? Era um dos programas... Tinha audiência fora de série, viu? É, um programa que tinha uma audiência... Era o programa ao vivo, né? A gente gravava o programa às quintas-feiras e ao domingo ia ao ar. E de cantores daqui mesmo? Tudo daqui, gente que pertencia aqui. E a rádio... E nesse tempo a gente tinha... Nós podemos falar com orgulho. Nós somos os pioneiros a fazer transmissão de futebol e irradiar futebol diretamente do campo com a nossa emissora aí. Chegou a narrar jogo? Chegamos. Fazer programa de auditório ao vivo aqui no Centro Católico, antes do Tobias desmanchar ali o palco. Então ali era um programa de auditório que tinha uma frequência muito grande, viu? Luiz, e com respeito ao futebol, havia sim comentarista, repórter e o próprio locutor, tudo no local onde se realizava a partida? Era todo mundo aqui do Morro Preto. Por exemplo, eu, locutor esportivo, eu encarava aquilo como para ajudar, para cooperar, porque eu nunca fui locutor esportivo, como todo mundo sabe. Tinha o Tunico que participava, até o Neurides dava como comentarista. Todo mundo dava uma mãozinha. E eu então ali procurava narrar da maneira que eu sabia, mas nunca fui locutor de futebol, você sabe disso.
Luiz, agora uma coisa infelizmente aconteceu, foi a rádio ter saído do ar. Eu gostaria de saber quanto tempo a rádio ficou no ar e qual o motivo que levou ela a sair do ar também. O Adenilson, a rádio, né, o Wilson José, ela foi de 70 a 76, né? A rádio foi inaugurada em 1970 e foi, no caso, lacrada em 1976. O negócio foi o seguinte, ela entrou no ar em 1970 e em 1976, em novembro de 1976, ela foi denunciada, porque ela não era legalizada diante da lei. Ela funcionava assim com licença. Tanto é que a rádio tocava jingle lá do governo do estado de Minas Gerais, tocava jingle que vinha de Brasília. Aí fizeram uma denúncia muito forte, onde o Heraldo foi processado, você entende? O Heraldo foi responsável. O Heraldo que arcou com o negócio. Inclusive, eu fui no Carmo 2 ou 3 vezes, a título de defesa. Fui convocado aí lá para depor sobre a rádio, né? E o Heraldo recebeu um processo muito rigoroso, muito forte. Tanto é que saiu no estado de São Paulo, saiu no jornal do estado de São Paulo, aqui no estado de Minas. A sorte que o Heraldo teve é que não encontraram nada de subversivo na rádio, porque na época era regime militar aqui no Brasil, né? Não encontraram nada de subversivo e a rádio funcionava única e exclusivamente para a coletividade, a título de... para ajudar o povo. Dar notícia de batizado, falecimento, esse negócio. Aí então concluído que não tinha mesmo nada de subversivo, aí então, mas que o Heraldo passou apertado e passou com o negócio. Agora, eu sei quem denunciou a rádio aqui em Conceição da Aparecida, mas eu não vou falar aqui de público, não vou falar aqui para... Mas eu sei quem denunciou. Mas uma coisa eu deixo aqui, diante da câmera aqui, claro e muito claro, porque muita gente fala até hoje, pensa até hoje que foi o Demétrio. Mas eu ponho a minha mão no fogo, eu fui um dos fundadores da rádio, ajudei a fundar a rádio aqui junto com o Heraldo, eu sabia a intenção do Demétrio com a rádio, ele sempre procurou, ele queria o bem do povo preto. Mas o Demétrio jamais teria feito uma coisa dessa conforme muitos pensam. É ou não é, Júlio? Não é verdade. Eu estou plenamente de acordo com você, Luiz. O Demétrio não teve nada, mais nada com a rádio. Viu? Aqui diante da televisão aqui, então eu limpo o nome do Demétrio para quem pensa. Não é todo mundo que pensa, mas muitos pensam. E lembrando do Eduardo Peixoto, como que funcionava a programação da rádio? Vocês aí. Nossa rádio funcionava das 6 horas da manhã, né, até as 19 horas. Então começava com a voz do melhor dizendo, com Viajante pelo Sertão, um programa que foi um dos líderes de audiência aqui na programação Roberto, da né? Clube, né, na época, o Roberto Soldado. Certo. Né, e até as 9h30. Então, portanto, 3 horas e meia de música sertaneja. Quer dizer, a música sempre predominou aqui na região, que o pessoal gosta realmente de música sertaneja aqui na nossa região. Depois das 9h30 às 10 vinha Sucesso do Passado, né, com músicas do passado, assim, na época, assim, tipo assim, Vicente Celestino, certo? Velha guarda, hoje, Nelson Gonçalves. Então, às 10 horas vinha o Mensagem Juventude, que é apresentado pelo Eduardo Peixoto. Ao meio-dia vinha o Noticiário RC, que era apresentado pelo nosso saudoso, querido, amigo, né, que já partiu para outro mundo, o Heraldo Bernardino. Só uma parte, esse noticiário era a respeito da região? Não, esse noticiário era um respeito, sim, em geral, do que está acontecendo no momento, naquele dia no Brasil e no mundo. Então a gente recebia o jornal Estado de Minas, né? Então ia o César do Zé Tito e o Heraldo Vieira, então eles faziam a narrativa do noticiário RC, do jornalismo da rádio, então em 1 hora de duração. Então era do meio-dia a 1. Depois, 1 da tarde, tinha o Linha Jovem, programa jovem, inclusive, teve uma época que foi apresentado pelo Carcel, um programa incrível, né? Modernismo. O Carcel ou o Carlos Sérgio? O Carcel Elias, famoso Carcel para nós. Né? Às 3 da tarde vinha eu, né? Caía, né? Então, famoso Wilson José, quanto tempo é isso? Né? Fica na lembrança, realmente. Comeu a crua, aponta o sucesso, realmente a gente apontava o sucesso, né, do momento, naquela época. Vamos dar um exemplo aí, não vamos especificar muito. Em 74,
né, em nível de música internacional, a música mais rodada do meu programa, inclusive a gente apresentava lá a paradinha todo sábado, né, as mais da semana, as mais pedidas. Então era Love Horts com Nazaré e popular era o Portão com Roberto Carlos. Sim, uma despedida como se estivesse no seu pique de audiência. E neste ponto a Rádio Clube de Conceição da Aparecida, que funciona em caráter experimental, deixa a sua programação para voltar domingo que vem neste mesmo horário. A todos o nosso muito obrigado e até lá, ouvintes. Clube Conceição da Aparecida, uma iniciativa HB, na apresentação do programa Parada Sertaneja RC. E com vocês novamente, esse quarteto fabuloso, que é o Tony Nascimento, Zé Paulo, Joãozinho Nascimento e Pedro Tocha!